Olá, queridos irmãos, uma alegria estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Certamente você já viveu algum apagão de luz na sua vida, quando o bairro inteiro fica totalmente apagado. Que coisa triste, não é? Dentro da sua casa você tem que procurar alguma vela e fora de sua casa não há luz nenhuma, nem na rua, nem em lugar nenhum. Um apagão é algo triste que nos desorienta. Enquanto dura, fica tudo difícil. E a hora que a luz chega é uma alegria. Mas outras pessoas têm, às vezes, um apagão na mente, no cérebro, e elas não se recordam de nada. Olham as pessoas, não sabem quem são, não se recordam dos outros quem são, e depois voltam a recobrar seus sentidos e percebem aquilo que está ocorrendo. O apagão, nesses casos, é muito ruim, porque a pessoa ela fica numa situação de vulnerabilidade muito grande, ela não sabe quem ela é, ela não sabe quem são as outras pessoas. Desta forma, os apagões de nossa vida nos prejudicam. Mas eu quero falar hoje sobre um apagão que acontece com muitas pessoas, é o apagão da fé. É quando a fé eclipsa, é quando a fé fica sem luz nenhuma, é quando a escuridão invade a alma e você não sabe nem mesmo se vai continuar crendo ou não e tudo parece algo muito ruim, muito difícil. É sobre o apagão da fé que eu quero falar nessa noite para você. Se você já teve algum desses apagões de fé, gostaria que você me ouvisse, mas mesmo que você nunca teve nenhum, sempre foi uma pessoa de fé, que crê em Jesus e segue seu caminho, você está sujeito a um apagão de fé. Então, ouça também, isso é para você, porque até os melhores servos de Jesus passaram por essas situações. Jesus está no seu último dia de liberdade, é quinta-feira. Ele está conversando com seus discípulos. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, ele já estará crucificado, no dia seguinte. Ele está ali, nesta quinta, conversando com seus apóstolos, os 12 ou os 11, talvez Judas já tenha saído. E ele tinha acabado de dizer que os nomeava como seus líderes no reino de Deus. Jesus disse, assim como o Pai me concedeu o reino, eu também concedo a vocês. Assim como o Pai me nomeou líder do seu reino, eu nomeio vocês os líderes. Jesus falava de um reino de Deus futuro, um reino de Deus que virá, embora ele já esteja em ação agora. Mas o foco de Jesus era o futuro, daquilo que o reino de Deus representa. E eles eram os líderes por vontade de Deus, por vontade do próprio Jesus que colocou. Então veja, nesse momento, nesse ambiente, nós nos deparamos com esse texto de Lucas, capítulo de número 22, versículos 31 a 34. Lucas 22, 31 a 34, que diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus, Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. O apagão de Pedro, este. Jesus, após falar sobre este grande encargo, que era a nomeação de líderes no reino de Deus, volta-se para os 12, mas em especial para Simão Pedro. E aqui no texto há um jogo com o nome de Simão, porque Jesus começa no verso 31 dizendo Simão, Simão, e depois no verso 34, Jesus vai dizer, Pedro, eu te digo, o que há com esse nome de Simão Pedro? O nome dele era Simão. Esse era seu nome.
Foi assim que os seus pais, foi o nome que seus pais lhe deram. Quando Jesus o chamou, Jesus colocou nele o nome de Pedro, que significa pedra. E este nome, Pedro, ele era adequado, segundo Jesus, porque Pedro se tornaria uma pedra na sua igreja. Uma pedra que ajudaria a segurar todo esse edifício que seria a igreja. Pedro seria uma liderança dentro da igreja e assim foi. Atos dos Apóstolos nos contam o início da igreja. E bem no início, principalmente na fase judaica, na fase de Jerusalém, de Israel, quando a igreja cresceu dentro de Israel, o grande líder da igreja, indubitavelmente, foi Pedro. É Pedro, então, a pessoa que representa, que fala a todos e lidera aquele grupo. E é com ele que Jesus fala. Só que se dirige a ele com seu nome, o nome original dele. Simão, Simão. E quando Jesus diz o nome 2 vezes, aí já vem chumbo grosso, alguma coisa vem. É como você faz alguma coisa errada e a sua mãe lhe chama pelo seu nome inteiro, né? Ou você já é casado, a sua mulher ou seu marido lhe chama pelo nome completo, pelo nome total, né? É a mesma coisa. Jesus chama 2 vezes Simão, porque quer lhe dizer algo importante para ele. E Jesus assim se dirige a ele. E diz Jesus: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Primeiro Jesus fala a Simão, o líder do grupo. Jesus tinha falado de um futuro glorioso, só que Jesus fala agora de um presente de fraqueza. O futuro é glorioso, mas o presente é fraco. O presente é de fraqueza dessas pessoas. E é de fraqueza de todos ali. Não é apenas Simão, é todos. Satanás vos pediu para vos peneirar. Satanás queria peneirar a todos aqueles homens ali, todos eles, não só Simão, todos. Jesus está falando a Simão como o líder daquele grupo. Mas o momento de todos, e Jesus sabe bem, é um momento de fraqueza. E aqui, meus queridos, a gente já tem um paradoxo da vida cristã. O paradoxo é o seguinte: nós temos um futuro glorioso à nossa frente. Um futuro que já é glorioso agora, pela glória que Jesus nos deu, da sua salvação, da sua companhia, do Espírito Santo, da sua proteção, de tantas coisas boas. Mas esse futuro glorioso, ele se remete principalmente para lá, para depois da morte, para quando o reino vier na sua totalidade, quando ocorrer a ressurreição de todos os salvos. Aí então o futuro é glorioso, mas o presente é de fraqueza para todos nós. Nenhum de nós, no momento atual, nesta vida, está à altura do futuro que nós receberemos. O apóstolo Paulo diz isso. As fraquezas do presente tempo não podem se comparar com a glória que iremos receber. As provações, as lutas não podem se comparar. Esse momento, o momento em que seguimos a Cristo, é um momento de fraqueza para todos nós. Assim para aquele grupo. É por isso que Jesus diz: Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Nós vivemos aqui numa constante peneira desse inimigo. E nós não somos, por nós mesmos, páreo para enfrentar tudo isso.
Somos pessoas fracas. Mas é na nossa fraqueza que vem, da parte do Senhor Jesus, a ajuda. Quem é que está querendo peneirar aqueles homens ali? Satanás vos pediu para peneirá-los. Satanás é um ser devotado ao mal. Foi um anjo criado por Deus, mas depois que ele próprio pecou, eis que a sua condição de existência, de vida é esta. Ele só sabe praticar o mal. Ele às vezes faz algum bem para enganar, porque fazendo bem e enganando ele tem muito mais sucesso do que simplesmente fazendo o mal em si. Mas o bem que ele faz não é bem, o bem que ele faz é o mal. Ele está devotado, com a ideia fixa de derrotar Jesus. E por isso ele investe contra os discípulos de Jesus. A Jesus ele não conseguiu derrotar. Por Jesus ele foi derrotado. Mas ele continua na sua sanha, no seu trabalho, no seu desejo de derrotar o povo de Deus, derrotar os discípulos. E é isso que ele faz. Satanás vos pediu para peneirá-los. Pediu para quem? Para quem Satanás pediu para peneirar? Ah, para Deus. Sem dúvida nenhuma. Satanás não tem poder para enfrentar Deus. Satanás não é páreo para Deus. Satanás, quando ele precisa realizar algo que seja de uma gravidade maior contra os seres humanos, porque ele é mais forte que os seres humanos atualmente, ele precisa da permissão de Deus. Lembra do caso de Jó? Vistes meu servo Jó? Aí Satanás diz, porque o Senhor concedeu a ele todas as bênçãos, então ele te segue, mas tira as boas coisas que você lhe deu, e ele blasfemará de ti. Aqui, Satanás pede para peneirar esse grupo como se peneira o trigo. Aí Jesus usa algo da sua época, né? Quando ele escolheu o trigo, vinha muita palha, muita folha, vinha alguns grãos não estavam bons, estavam ruins já, com problemas. Vinham outras coisas na medida que eles escolhiam o grão e os grãos de trigo. E eles tinham que tirar o grão da espiga e passar o grão de trigo numa peneira. Passando na peneira, palha voava, ia embora, os grãos que estavam ruins ficavam por baixo. De alguma forma, o peneiramento separava os bons grãos dos grãos ruins e das impurezas. Então era um processo normal naquele tempo para ter trigo de boa qualidade. Jesus usa essa figura. Satanás pediu para peneirar vocês, para ver se vocês são trigo verdadeiro ou um trigo bichado, um trigo falso que não serve para alimentar. É isso que Satanás quer fazer. Satanás quer provar a fé de vocês. Se a sua fé, Simão, em mim, se a fé de todo o grupo é uma fé verdadeira, é uma fé real, ou vocês estão comigo porque até agora só tiveram coisas boas, viram milagres, fizeram milagres, comeram do pão, etc. Até aqui está tudo bem. Mas a questão é, vocês ficariam comigo quando as coisas dessem errado? Vocês permaneceriam crendo em mim quando a situação fosse difícil? Satanás pediu para vos peneirar. E eles estão sendo colocados à prova. O objetivo de Satanás é que eles caíssem da fé, abandonassem a fé em Jesus.
E o objetivo de Satanás é mostrar: esses homens são indignos. São indignos de ser discípulos do Cristo. São indignos. Não dão certo. Essas pessoas não são boas para seguir a Jesus. Esse é o objetivo dele, do Satanás, que está sempre em ação. Satanás continua em ação contra nós, que estamos vivendo nesse tempo presente. Satanás continua querendo dizer para nós: você é indigno, não dá para seguir a Jesus. Satanás continua querendo dizer para nós: não adianta seguir Jesus, a sua vida não melhora, você não consegue o que quer, não adianta seguir Jesus. Ele continua peneirando a todo aquele que se diz servo do Senhor. Aí Jesus diz no 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Agora, primeiro foi a ação de Satanás, agora é a ação de Jesus. Mas eu orei por ti. Eu intercedi por você, Pedro. Por você, Simão. Eu intercedi por você. Jesus se coloca como o nosso ajudador. Jesus implorou ao Pai, intercedeu diante do Pai. Como o Pai dá autorização para Satanás peneirar, Jesus intercede ao Pai em favor daquelas pessoas. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, para que a tua fé não fracasse, para que não aconteça um apagão de fé na sua vida. Eu orei por ti. Assim, o Senhor Jesus segue a vontade do Pai. Quando Jesus diz, eu orei por ti, Jesus está fazendo aquilo que o Pai quer que ele faça. O Pai colocou Jesus como nosso advogado, como nosso intercessor. Jesus intercede por nós ao Pai. Essa é a vontade do Pai e é isso que Jesus faz. Jesus assume esse papel. Ou seja, na nossa vida nós não estamos à mercê do diabo. Não estamos sob o controle de Satanás, debaixo do seu poder, que é maior que o nosso. Não! Nós estamos guardados, nós estamos recebendo a intercessão do próprio Jesus. O Jesus se coloca ao nosso lado contra as tentações, contra as provas de fé que Satanás nos impõe. Jesus está zelando por nós, cuidando de nossas vidas. Eu intercedi por ti. Jesus continua a interceder por nós. Sua luta contra o pecado, sua luta contra as tentações que lhe sobrevêm, contra o mal, são grandes. Mas o Senhor Jesus continua do seu lado, intercedendo por você, protegendo você, zelando por você. Em nenhum momento de nossa vida estamos desamparados. Eu roguei por ti. É o que ele faz por nós o tempo todo. Tudo e o objetivo é para que a tua fé não esmoreça. Para que você continue crendo em mim, para que você continue me seguindo, para que você continue fazendo bem, para que você continue amando as pessoas, para que você continue dedicando sua vida a todos que necessitam de você. Que você continue. Aqui, portanto, nós chegamos no ensino da Bíblia que é muito interessante, que é um paradoxo da vida cristã. E o paradoxo na minha vida eu devo zelar pela minha fé. Eu creio em Jesus, eu devo segui-lo. As provações virão e eu devo enfrentar essas provações, essas tentações e permanecer na fé. Eu tenho uma carreira a cumprir e eu não posso me desviar do caminho, eu tenho que continuar nela. Ou seja, ser cristão, ser um discípulo de Jesus exige de mim muito esforço, exige de mim renúncia a alguns prazeres, exige de mim
que eu me doe para pessoas, para ajudar pessoas, e isso me custa alguma coisa. Vai me custar dinheiro, vai me custar tempo, vai me custar desejos, vai me custar algumas coisas. Então, essa carreira de seguir a Jesus não é uma carreira fácil. Não é a carreira de seguir todo mundo. Se for seguir todo mundo, o caminho seria muito largo, mas o meu caminho de seguir Jesus é um caminho estreito e eu preciso me esforçar. Eu preciso perseverar. É essa situação que acontece dentro da minha vida. Então, por um lado, eu tenho que me esforçar para permanecer da fé, porque se eu não me esforçar, eu vou embora. Se eu não me esforçar, minha fé se apaga, ela termina, ela acaba, e eu abandono essa carreira. Há um esforço meu, e há um esforço grande da minha parte. Esse é um lado, mas tem o outro lado. O outro lado é que, com todo o esforço que eu faço, eu só permaneço na fé porque há um Deus trino que me segura. Há um Deus trino que me coloca de pé. Há um Deus trino que zela por mim. Há um Pai que decide sobre a minha vida e Ele decide que eu ficarei de pé. Há um Pai que diz que eu aguentarei até o fim. Há um Senhor Jesus que intercede por mim ao Pai, que suplica por mim, que ora por mim, que roga por minha vida. E há um Espírito Santo que dentro de mim me fortalece, que dentro de mim geme com gemidos inexprimíveis para que eu continue minha carreira. Há um Espírito Santo que me sustenta nas minhas fraquezas, que me dá força. Então esse é o paradoxo. Parece que por um lado tudo depende só de mim e por outro lado tudo depende só de Deus. E as duas coisas estão acontecendo juntas. Sou eu que me esforço, é Deus quem me sustenta. E assim é a nossa caminhada cristã. Por um lado, vale a pena quando a Bíblia, os irmãos, o pastor diz: continue, permaneça, não ceda, vá em frente, vença as tentações, caminhe. Por outro lado, está correto também quando diz: confia que Deus vai te sustentar. Também está correto. E é isso que está acontecendo aqui. Aí Jesus diz: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quando Jesus diz quando te converteres, não é que Pedro não era convertido, nada disso. Pedro era um seguidor de Jesus sabia disso. Quando Jesus diz quando te converteres, ou seja, quando o apagão terminar. Você vai ter um apagão de fé, Pedro, mas você vai voltar, porque você é meu. Porque eu estou rogando por você. Porque o Pai te quer. Então você vai voltar. Quando você voltar desse apagão de fé, você fortalece teus irmãos. E isso é algo incrível da parte de Jesus. Ele nos manda fortalecer os irmãos quando a gente passa por coisa ruim. Quando a gente passa por situação horrorosa. Quando parece que tudo vai acabar para nós, está tudo mal, minha fé está lá embaixo, eu acho que eu vou abandonar esse barco. Mas a gente permanece, e quando permanecemos, aquilo que para a gente foi uma experiência negativa, ruim, de quase abandono, se transforma em nós, em fortalecer os outros que passarão pela mesma situação que nós passamos. Quando você se converter, quando você voltar do apagão, fortaleça seus irmãos. Fortalece eles. Ajuda-os. Veja bem, o problema de Pedro era pessoal. Ele iria sofrer um apagão de fé para abandonar Jesus. E Jesus diz a ele: olha, é pessoal, mas quando você superar esse apagão, quando eu te colocar numa situação boa, você olha para os outros. Não fica olhando para você: olha o que eu sofri, ai, como Deus me deixou passar por... Não!
Você olha para os seus irmãos e diz para eles: passei por isso aí, vamos caminhar, vamos continuar em frente, porque Deus nos ajudará. É isso. Quando você voltar do apagão, fortalece os seus irmãos. Para Jesus, a igreja, o seu povo é uma família. Não é uma hierarquia de quem está em cima, quem está embaixo. É uma família na qual um ajuda o outro. Isso é igreja. Igreja não é estrutura de pessoas, quem manda em quem. Igreja é um grupo de gente que se ajuda mutuamente. Na dor, na alegria. Mas se ajudam. Quando Jesus diz isso, Jesus a Pedro vai responder. Agora Pedro lhe diz: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Quer dizer, aqui Pedro discursa como se ele fosse um grande cristão, um seguidor, nota 10, né? Assim, um pouco de... É uma soberba, mas é uma soberba meia tola. Eu te seguirei tanto para a prisão como para a morte. Ou seja, se depender de mim, Jesus, Senhor, conta comigo. Não vou falhar. Vou ser sempre fiel. Conta comigo que eu sou 10. Precisou de mim, eu vou estar aí para prisão e para morte. Ele foi para os extremos, prisão e morte, que ele colocou para Jesus. Essa é a arrogância que muitas vezes nós temos de achar: eu sou um bom crente. Jesus pode contar comigo. Com o outro, não. Com aquele outro não dá certo, não, que aquele lá é mais ou menos. Mas eu não. Eu sou um crente fiel. Eu dou dízimo, eu vou à igreja, estou nos cultos, faço os trabalhos da igreja, faço isso, faço aquilo. Comigo Deus pode contar. Meus irmãos, essa atitude é uma atitude que revela uma arrogância de um poder que não temos. Que não temos. Nós seguimos a Jesus, mas seguimos sabendo que, Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou aí no caminho, estou fazendo Tua vontade, mas não tira a Tua mão da minha, não. Porque se eu ficar sozinho, eu estou perdido. No caso de Pedro, é arrogância. Conta comigo. Prisão e morte, eu estou aí e eu estou com o Senhor. É o que eu chamo a tolice da soberba. É uma soberba tola, né? Disse-lhe Jesus: Pedro. Agora Jesus se dirige a ele como Pedro. Não falou como Pedro? Não falou como Simão, né? Se falasse como Simão, diria: Senhor, obrigado pela tua intercessão, obrigado porque o Senhor está me ajudando, o Senhor está comigo. Se falasse como Simão, mas falou como Pedro, o líder do grupo. Falou como Pedro, aquele que Jesus podia confiar. Aí Jesus diz: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Pedro, não é a questão de ser preso ou ser morto. Você vai negar que me conhece. Entendeu? Pedro falou: eu vou para a prisão ou para a morte. Jesus disse: você vai ficar com tanto medo que nem para dizer que me conhece, ele nem é meu discípulo, não, nem me conhece, você vai dizer. De tanto medo que você vai ficar, de tão fraco que você vai ficar, desse seu apagão de fé, nem que me conhece você vai dizer, quanto mais outras coisas. Ser preso por mim, ser morto por mim, de jeito nenhum. E aí Jesus diz: o galo vai cantar, para que você se lembre que eu falei isso, né? Que coisa, né? Detalhes tão simples, tão pequenos, um galo cantar, para que ele descubra
relembre o que Jesus falou. A questão aqui é, quem de nós é apto para seguir Jesus? Pelas nossas próprias forças? Quem de nós é apto? Quem de nós pode? Quem de nós consegue seguir Jesus pela vida inteira com nossa força e com nosso poder? A resposta de Jesus é ninguém. Nenhum de vocês consegue. Sozinho, ninguém consegue. Sem mim, nada podeis fazer. É Jesus quem nos sustenta na caminhada. Quando a gente termina a carreira, quando a gente guarda a fé, a gente fez isso porque Jesus esteve do nosso lado e nós estivemos ao lado de Jesus. É porque estivemos os dois juntos, por isso a gente consegue chegar até o fim. É porque nós ouvimos o Espírito Santo. É porque nos deixamos guiar por Ele. Não há, queridos irmãos, em nenhum de nós, força para sozinho seguir Jesus até o fim. Não há. Nós dependemos do nosso Senhor. Nós dependemos de Deus para chegar até o fim. A boa notícia é que Jesus intercede por nós. A boa notícia é que o Pai nos sustenta. A boa notícia é que o Espírito nos dá poder para continuar. E assim se cumpre o que o apóstolo Paulo falou. Aquele que em vós começou a boa obra, há de terminá-la. Deus nos guardará até o fim. E chegaremos lá, pela sua boa mão, que se coloca sobre nós. Glória a Jesus. Que Jesus seja louvado por ser o nosso intercessor, nosso amigo, aquele que estende a mão e nos ajuda a chegar ao fim da nossa caminhada. Que seja assim com você. Você que é discípulo de Jesus, você vai vencer. Você vai chegar lá. Porque Deus é poderoso para te guardar. Não sem lutas, não sem dificuldades, não sem força de vontade sua. Mas não é sua força de vontade que vence. É a companhia de Jesus. Que assim seja e que você desfrute a caminhada com esse grande amigo, esse Senhor tão maravilhoso, Jesus Cristo.